Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia B Pro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje eu tô aqui para te ensinar uma bruxaria no Power BI, que é um truque que eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo, porque pouquíssimas pessoas sabem disso e eu tenho quase certeza que você provavelmente não vai ver isso ou não viu isso em nenhum outro lugar. É um truque para a gente fazer filtros de uma maneira muito dinâmica no Power BI, que vai te dar uma flexibilidade enorme para poder filtrar os seus dados, além dos filtros padrões do Power BI, e a gente vai fazer isso utilizando medidas muito simples. Então já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal da Academia B Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade. Hoje eu vou fazer uma mágica aqui no Power BI e te ensinar isso, que eu tenho certeza que vai levar o seu conhecimento aqui com a ferramenta para o próximo nível. E a gente vai aprender como fazer filtros completamente dinâmicos aqui no Power BI através de medidas. Mas mais do que isso, eu vou te ensinar um truque aqui para você fazer isso para um relatório completo. E para a gente fazer esse exercício aqui juntos hoje, eu tenho uma tabela muito simples aqui, onde eu tenho dados de vendas de uma determinada empresa. E aqui, essa tabela é muito básica, eu tenho aqui o segmento do produto, o país para qual foi vendido o produto, o preço, a data de venda e o faturamento. Então vamos começar uma análise muito básica aqui. Se você acompanha a Academia B Pro por algum tempo, sabe que toda vez que eu estou falando de medidas, eu gosto de criar uma tabela aqui no Power BI para a gente visualizar os dados de uma maneira mais fácil. E uma coisa que você vai reparar, se você acompanhou os últimos vídeos, você já sabe do que eu estou falando, mas se você não acompanhou, é que meu Power BI está um pouquinho diferente do que o seu talvez esteja aqui. Se vocês repararem, eu não tenho mais o painel de filtros aqui. Eu crio meus gráficos aqui no menu principal e a partir do gráfico eu seleciono aqui o que eu quero colocar, se eu quiser mudar o gráfico ou não, e os dados que eu quero colocar estão aqui. Se o seu Power BI não está dessa maneira e você quer saber como deixar exatamente igual ao meu, isso não vai interferir em nada no nosso exercício aqui, tá? Mas vai mais uma dica valiosa aí para você. Você vai vir aqui em arquivo, lá em opções e configurações, opções, a gente vai em recursos de visualização, que vai aparecer aqui no painel, e a gente vem aqui em interação no objeto, clica aqui, dá o check nessa caixinha, dá ok, o Power BI vai pedir para você reiniciar o seu arquivo, pode salvar ele do jeito que tiver, fechar e abrir de novo e você vai ter esse novo painel, que é um novo recurso do Power BI, que provavelmente vai ser implementado como padrão aí nas próximas versões. Por enquanto ele não tá, você tem que ativar ele, mas já fica aí uma super dica e eu tenho certeza que essa dica aqui já vale o seu like aqui nesse vídeo, tá? Então se você ainda não deu like, já aproveita esse momento para deixar o seu like, porque eu tenho certeza que só isso aqui já valeu bastante você vir até aqui. Então o que a gente vai fazer de análise aqui? Eu vou fazer uma análise bem básica para a gente aprender isso hoje, tá? Coloquei aqui a coluna de produto na minha tabela, eu vou trazer também a média de preços que eu tenho aqui, então eu vou trazer a coluna de preços, ele normalmente, como é uma coluna numérica, ele vem a soma dessa coluna, tá? Então eu vou alterar isso aqui para média, clicando com o meu botão direito em cima aqui da coluna e selecionando média. Então já tenho a média de preços aqui, eu também vou pegar o faturamento aqui e vou colocar aqui o faturamento mínimo aqui que eu tenho de cada produto. Então eu tenho duas informações relevantes aqui que são interessantes para a gente. Primeira coisa que a gente pode querer fazer aqui, tá? Se eu quiser filtrar apenas para ter os produtos que estão acima de um preço médio ali, por exemplo, eu quero ter ali só os produtos que estão acima de R$115 o preço médio deles. Para eu fazer isso de maneira básica, eu posso vir aqui no meu painel de filtros, vir em média de preço e falar que eu quero só o que for maior ou igual a 115. E ele vai filtrar isso aqui para mim de maneira muito fácil e muito rápida. Então eu vou tirar esse filtro aqui, mas e se eu quiser uma outra situação, se eu quiser tirar duas colunas, se eu quiser fazer um filtro baseado em mais de uma coluna, por exemplo, como é que eu faço isso? Eu posso criar uma medida que vai servir de base para o meu filtro. E essa medida é muito simples da gente fazer. Então eu vou clicar aqui na minha tabela Financials e vou lá em nova medida para a gente ver como é que a gente faz um filtro através de medidas no Power BI. Eu vou chamar essa medida aqui na minha barra de fórmula de filtro. E vou colocar o seguinte, a gente vai fazer uma regra para validar se o que a gente quer
é válido ou não, tá? E como é que a gente faz isso aqui? A gente vai pegar o seguinte, primeiro eu vou abrir a fórmula IF aqui no Power BI e dentro da fórmula IF eu vou começar a fazer as minhas regras. Eu vou dar um espacinho aqui nela só para ela ficar mais bonitinha aqui, que a gente vai escrever algumas pouquinhas linhas, mas é sempre legal deixar o nosso código bem organizadinho aqui para depois ficar mais fácil de ler. E aí o que a gente vai fazer aqui? Eu quero filtrar todos os produtos que estão acima do preço médio de 120 agora, não vou usar mais 115, ou tem um faturamento mínimo acima de 2.000, tá? E como é que a gente pode fazer isso? Eu quero que seja uma regra ou outra. Se eu tentasse fazer isso pelo painel de filtros, eu não conseguiria, porque eu não consigo vincular esse filtro que eu estou fazendo aqui a esse outro filtro com outra coluna que eu esteja fazendo ali. Ele vai se anular ali, ou ele vai levar em consideração um e outro que eu estiver fazendo aqui no meu painel de filtros. Mas eu posso fazer isso através de medida. Como é que a gente vai fazer isso? Como eu quero um ou outro, eu vou usar a fórmula OR. Se você quiser usar a fórmula AND, que representa a fórmula E aqui no Power BI, tá? Para fazer vários filtros, então ele vai ter que cumprir todas aquelas condições para fazer aquele filtro, diferente da OR, que é uma coisa ou outra. Tanto faz qual for verdade, ele vai assumir aquele valor. Se você quiser fazer um e outro, você vai usar a fórmula AND ao invés da fórmula OR, tá? E aqui a gente começa a desenhar as nossas regras. E o que é desenhar as regras? É dizer para o Power BI exatamente aquilo que a gente quer filtrar. Então, se eu quero filtrar o preço médio acima de 120, primeiro eu tenho que trazer o preço médio aqui, que na fórmula do Power BI a gente vai usar a fórmula average, que é a média. Eu vou pegar a coluna preço e vou fechar aqui a minha fórmula average. Então, toda vez que a média for maior ou igual, e aí eu coloco o símbolo de maior ou igual aqui, a 120, então essa é a nossa primeira regra aqui. E a nossa segunda regra, para a gente desenhar aqui ela, é só você botar um vírgula. E aqui a gente vai desenhar a nossa segunda regra, que é o valor mínimo do faturamento ali. Então, se o valor mínimo do faturamento, para isso a gente vai usar a fórmula min, for maior ou igual a 2.000. E aqui um detalhe muito importante. Eu estou utilizando duas regras aqui no Power BI, somente duas. Por quê? Porque a fórmula OR, ela só permite que você coloque duas regras. Se você quiser colocar mais aqui, ela não vai deixar. E se você quiser usar 3, 4 colunas, como é que você faz? Você vai tirar esse OR daqui e ao invés de colocar a vírgula aqui, você vai botar o símbolo pipe aqui. E aí você pode ir adicionando quantas regras você quiser sem problema. A cada regra nova você vai colocar dois símbolos pipes aqui, que é essa retinha aqui, e vai adicionando suas regras. Depois da última você não precisa colocar mais esse símbolo, tá? Então duas alternativas aí para você fazer. Se você quiser duas colunas, pode usar a fórmula OR ou a fórmula AND. Se você quiser mais, você pode fazer dessa forma também, que não vai ter nenhum problema. Então aqui, a nossa próxima coisa que a gente vai fazer aqui é dizer para o Power BI o que vai acontecer se uma dessas regras forem cumpridas. Então eu vou colocar um vírgula aqui para a gente passar para o próximo argumento da função if e vou colocar aqui que, se isso for verdade, eu quero que ele traga o resultado 1. Só isso, que ele traga ali 1. Se for mentira, se nenhuma dessas regras forem cumpridas, eu quero que ele traga o valor 0. Somente isso que você precisa fazer. Como eu disse, é uma fórmula muito simples. E aí a gente vai trazer isso para o visual para ver o comportamento disso na prática. Então agora eu vou trazer essa medida aqui que a gente fez para o nosso visual e a gente vai ver que ele vai dizer ali exatamente quais foram os valores que cumpriram aqui as regras que a gente estabeleceu. Então aqui no nosso primeiro produto está ok, está como 1, porque ele é maior que 120 e tem mais de 3.000 de faturamento, então está ok. Aqui ele não tem mais de 120 e nem tem 2.000, então não está dentro da regra. O mesmo acontece para esses três aqui que passaram depois ali do segundo. E aqui no penúltimo que a gente tem, a regra já muda um pouco. Por quê? Porque eu não tenho mais do que 120 de média de preço, mas eu tenho mais de 2.000 de faturamento. E como a regra diz que se um ou outro for verdade, eu tenho que considerar, então ele está colocando como 1 aqui certinho para a gente. E agora como é que eu faço para fazer esse filtro aqui? Para fazer esse filtro aqui é muito simples agora. É só eu vir no meu painel de filtros
novamente, e agora dessa vez eu vou colocar aqui a minha medida filtro tem que ser igual a 1. E eu posso aplicar o filtro e pronto, eu só vou ter os produtos que atendem aqueles critérios que eu estabeleci na minha fórmula. E eu não preciso de forma alguma ter a coluna filtro aqui aparecendo, tá? Eu posso tirar ela e o filtro vai continuar funcionando normalmente. Essa é uma grande dica aqui, uma grande mágica do Power BI, mas tem mais coisa para você aprender aqui nesse vídeo. E para você que está realmente comprometido com o seu desenvolvimento em Power BI, eu te desafio a deixar um comentário aqui, #BIPRO até o fim, para você me mostrar que você vai até o final do vídeo para descobrir o segredo aqui grande que eu separei para esse vídeo, que eu tenho certeza que se você conhecer isso aqui, provavelmente você não conhecia o que eu vou apresentar logo em seguida agora, tá? Qual é o problema da gente utilizar isso aqui, tá? Qual é o grande problema? Que esse filtro, ele é bacana, ele funciona, mas ele funciona só para um visual específico. E ele leva em consideração o contexto que eu tenho. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu queira fazer aqui a média do faturamento desses produtos agora, tá? Se eu quiser saber o total de faturamento desses produtos. Se eu colocar a coluna de faturamento aqui de novo, ele vai trazer a soma aqui de 56 milhões. E agora vamos supor que eu queira fazer um gráfico aqui por país, tá? Então vou trazer a minha coluna país, vou mudar o tipo de visual aqui, e agora eu vou trazer aqui no eixo X a minha coluna de faturamento. Essa coluna de faturamento, se a gente ver o total aqui, a gente tem 25 milhões em um país, 20 em outro, 23 em outro. Isso significa que isso aqui não está levando em consideração esse gráfico. Por quê? Porque a gente fez o filtro somente naquele visual. Vamos supor que eu queira replicar esse filtro para esse tipo de gráfico aqui, onde eu não tenho uma informação do produto, tá? Se eu trouxer a coluna, a medida filtro aqui, e colocar aqui que tem que ser igual a 1, você vai observar que ele não vai trazer o resultado correto aqui. Eu coloco aqui, ele traz aqui um resultado de 20 milhões de faturamento, que não tem nada, absolutamente nada a ver com o cálculo que a gente fez aqui. Outra coisa que acontece também, se a gente trazer um cartão aqui, por exemplo, e trazer de novo esse filtro, ele não vai deixar nem você selecionar aqui o que pode ser igual a 1 ou não. Ele não deixa eu aplicar esse tipo de filtro em alguns gráficos. Mesmo que eu coloque aqui a coluna faturamento, isso não vai mudar nada. Então como é que eu faço se eu quiser aplicar esse filtro aqui para uma série de gráficos diferentes, para todo o meu relatório, para uma página inteira, se eu não consigo fazer isso para alguns tipos de gráficos, só para aqueles que estão levando em consideração o produto que ele vai de fato calcular corretamente. É aqui que vem a grande bruxaria por trás desse vídeo. Você vai aprender a fazer isso de uma maneira muito fácil, e isso aqui eu acho que já vale o seu like, hein? Então se ainda não deixou o like no vídeo, já aproveita esse momento para deixar o seu like, se inscrever no canal também, para não perder nenhuma super dica igual essa que a gente está sempre trazendo aqui para o canal. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um truque aqui de modelagem de dados. Como é que a gente faz isso também? Super simples no Power BI. Eu venho aqui na parte de dados do Power BI e a gente vai criar uma nova tabela que vai servir de base de filtro para a gente. Como é que a gente faz isso? Eu posso vir aqui em ferramentas da tabela e vou clicar em nova tabela. Nessa nova tabela, eu vou chamar ela aqui de filtro também. Vou chamar ela de filtro produtos. E a gente vai usar a fórmula Summarize Columns, que vai trazer para a gente aqui o resultado daquela mesma tabela que a gente montou antes, mas vai trazer isso em formato de uma tabela aqui, como se fosse uma base de dados no Power BI, e isso vai servir de base de filtro para a gente aplicar em qualquer situação possível. Então aqui eu só tenho que trazer as colunas que eu quero como filtro, então eu quero a produto ali, e eu também vou querer aqui uma coluna adicional, que é a minha medida filtro que a gente tinha feito ali. Então eu vou criar aqui uma coluna chamada filtro. Então, para eu criar uma coluna nessa tabela, eu tenho que colocar aqui, entre aspas, o nome da coluna, e depois eu tenho que colocar a medida que eu quero trazer. Então eu vou trazer aqui a minha medida filtro, e vocês vão ver que ele já vai trazer exatamente aquele resultado lá, só os produtos que a gente tinha antes. Então eu tenho agora a coluna produto e o resultado da medida filtro aqui com 0 e 1, exatamente como o cálculo estava antes. Agora eu vou vir aqui no meu modelo de dados e vou conectar essas duas tabelas. Vou conectar aqui a minha coluna de produto
com a minha coluna de produto na minha tabela principal e agora eu vou usar essa coluna aqui para filtrar. E como é que a gente faz isso? Agora, como eu tenho uma outra tabela aqui, eu posso trazer essa coluna filtro aqui para todas as páginas ou para essa página só e fazer o filtro que eu quero. Então aqui eu posso colocar em filtragem básica ou posso na filtragem avançada também colocar aqui que tem que ser igual a 1 isso aqui. Vocês vão ver que o resultado aqui já mudou para 56 milhões, que era exatamente o valor que a gente tem aqui. E aqui ele também já alterou para a gente. Eu posso tirar esse filtro aqui, inclusive, para não atrapalhar aqui no resultado. E ele vai trazer corretamente aqui para a gente. Uma observação que tem que ser levada em consideração aqui, tá? É que se eu tirar esse filtro aqui desse visual, se eu remover isso aqui agora, vocês vão ver que naturalmente ele também já vai filtrar aqui e já está tudo muito pronto para a gente, já está tudo perfeito funcionando aqui para a gente. Olha que bacana essa dica que a gente tem aqui, olha como é fácil a gente fazer um filtro dinâmico aqui, utilizando várias colunas diferentes através de um cálculo que você estabeleça no seu Power BI. Então, se você gostou desse vídeo, te convido novamente, se não deixou o like ainda, eu duvido que agora você não esteja impressionado com isso aqui, então já deixa o seu like aqui embaixo, comenta aqui o que você achou dessa aula, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer que a gente traga mais conteúdos assim para você, se isso está te ajudando, se isso está fazendo diferença no seu aprendizado, e se inscreve no canal para não ficar por fora de nenhum vídeo novo aqui da Academia BB Pro. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.